Thalia terminou de preencher o diário de bordo. Esticou o braço para clicar no botão da chaleira elétrica. Levantou-se da sua secretária e aproximou-se da longa janela suja da sala de serviço. Para além do vidro, o crepúsculo de outono aprofundava-se. O céu estava nublado e não conseguia decidir se derramava mais uma chuva fria ou se finalmente parava de ser duro com a cidade abaixo e os seus habitantes. Thalia olhou tristemente para as nuvens cinzentas e pesadas. Por dentro, mais um dia sombrio pressionava-a. Quase fisicamente. E amanhã seria igual e o dia depois. E muitos mais dias pela frente. Toda a sua vida. Ela considerou o seu nascimento nesta região um grande infortúnio. Até mesmo um mal-entendido. Ela adorava o sol, o céu azul e a folhagem verde. Mas o destino a tinha condenado a viver numa terra onde, durante metade do ano, não via outras cores senão branco e cinzento. E o vermelho, verde e amarelo existiam apenas na forma de chapéus e luvas. Dos restantes 6 meses após o inverno, metade estava cheia de chuva e lama. E o breve verão oferecia poucas chances de ser aproveitado devido a enxames de mosquitos e pernilongos. Em suma, Thalia sempre considerou o clima da sua terra natal francamente miserável. E, além da monotonia visual, ela experimentava um choque de temperatura todos os anos. Aqui, o vento significava ou bochechas queimadas pelo gelo no inverno ou, em qualquer outra estação, um penteado arruinado em segundos. Embora antes tudo isso não a incomodasse muito. Talvez ela fosse mais jovem. Ou talvez o tempo tivesse piorado a cada ano que passava. Quem poderia dizer? Mas, ultimamente, a sua melancolia de outono tornará-se insuportável. Assumindo uma escala global, a mulher estremeceu e os seus pensamentos tomaram outro rumo. Tal como ela temia. Tinha ganhado peso novamente. Não apenas um pouco, mas de forma notória. Tinha passado meio ano a torturar-se com dietas e a exercitar-se diariamente, ofegante e a suar, seguindo os gritos de um treinador online, apenas para perder um par de centímetros e depois desfazer todo o seu progresso em apenas algumas semanas. Isto significava que, para a festa de Ano Novo da empresa, ela não teria nada para vestir novamente. Porque não conseguiria mudar nada em si mesma nos meses restantes. E a sua consciência não lhe permitiria comprar um vestido um tamanho maior. Ela iria à festa com as suas velhas calças pretas e mentiria que não teve tempo para se trocar. As preocupações com a sua figura fizeram-na virar-se involuntariamente e olhar-se no grande espelho pendurado junto à entrada. E, para piorar, há muito que precisava de ir a um cabeleireiro. Fazer algo sobre aquelas raízes crescidas. Talvez até fazer um corte mais curto para parar de lutar com o seu penteado. Mas quem precisava dos seus penteados elaborados e caracóis no trabalho? Quase sempre. Ela prendia o cabelo num coque. Então toda aquela beleza de salão era inútil. Além disso, era melhor assim. Ela não atrairia atenção indesejada. O que havia para ver? Afinal, as olheiras escuras sob os seus olhos, as 3 rugas profundas na sua testa e os seus olhos não tão expressivos. A chaleira ferveu e anunciou-o com um clique alto, fazendo-a saltar como de costume. Ela olhou-se no espelho novamente, notando mais uma vez a visão pouco agradável. Sentou-se à sua secretária e olhou para suas mãos com algum alarme. Aqui também. As coisas não estavam bem. A sua pele também não estava nas melhores condições. Seca e ligeiramente gretada. E ainda nem estava frio. Por alguma razão. Foram as suas mãos que finalmente quebraram Thalia. Ela lembrava-se bem das palavras da sua avó.
que durante muitos anos fora o seu exemplo de uma verdadeira mulher e um tesouro de sabedoria de vida. E o que se poderia dizer das mãos de Thalia? Das suas unhas mal cortadas, uma das quais também estava partida. Umas quantas peles levantadas e pele avermelhada. Que ela era uma mulher desorganizada, desleixada, exausta que, a julgar pelas aparências, ocasionalmente lavava roupa num buraco no gelo. E ela era médica. As suas mãos, se não perfeitas, deveriam pelo menos estar em boas condições. Chegando a esta simples constatação, Thalia escondeu vergonhosamente as suas mãos debaixo da mesa e até olhou em volta. Como se alguém na sala de serviço vazia pudesse ouvir os seus pensamentos e julgá-la imediatamente. Quanto pior a situação de uma rapariga, melhor ela deve parecer. Thalia lembrou-se de repente de outro dos ditos da sua avó. A sua avó, sem dúvida, tinha todo o direito de proferir estes aforismos, pois ela própria sempre fora a prova viva da sua verdade. Nascida numa pequena aldeia, estudará na Universidade da capital, onde aperfeiçoara a sua arte de ser uma mulher com M maiúsculo. O passatempo favorito de Thalia era ver as fotografias antigas da sua avó, que ainda mantinham um ligeiro cheiro acre de fixador. Os químicos usados para as revelar. As imagens a preto e branco retratavam as figuras notáveis de jovens homens e mulheres de uma era passada. As jovens eram, no entanto, graciosas e belas nos seus longos vestidos esvoaçantes com golas e broches. Nem mesmo as onipresentes meias claras usadas sob os sapatos ou sandálias diminuíam o seu charme. Os seus cabelos encaracolados e volumosos estavam penteados em coques coquetes. Os lábios estavam sempre tocados com batom. E o adorno mais fino era um relógio de pulso. As raparigas dos anos 50 olhavam atenta e responsavelmente para a câmara, sorrindo com os olhos, os lábios e os rostos. Não havia pessoas pouco atraentes ou desagradáveis nestas fotografias. Sim, todos nós tentávamos parecer o nosso melhor. Não importava o que. Fazíamo-lo por nós mesmas, dizia a avó de Thalia, olhando para sua foto de 50 anos. Ela casou-se com um oficial e mudou-se com ele para sua cidade natal, uma distante cidade do norte. Aqui, deu à luz 3 filhos, um filho que mais tarde se tornou o pai de Thalia e 2 filhas. Ao longo da sua vida, a avó de Thalia manteve um estilo que a distinguia de todos os outros. Um estilo que talvez pudesse ser chamado de chique. Os seus chapéus com pequenos véus, que ela teimosamente usava apesar dos olhares de lado, mesmo nas geadas mais rigorosas, eram lendários. Até a sua velhice, ela fazia as suas próprias manicuras, inserindo meticulosamente os seus dedos inchados pela artrite nos pequenos buracos da tesoura. E penteava cuidadosamente o seu cabelo fino e ralo em caracóis arrumados. Eu até passaria Eliner, brincava ela. Mas tenho medo de errar e espetar um dedo no olho. E assim, quanto pior a situação de uma mulher, melhor ela deve parecer. Thalia lembrou-se da sabedoria da sua avó. Mas a sua própria situação estava longe de ser ideal. E ela provavelmente parecia tão mal quanto se sentia. Que vergonha! Pensou Thalia de repente. O que há de errado comigo? Por que estou tão irritada com tudo? O tempo. As minhas roupas. Eu mesma. Até esta chaleira miserável. O que está a acontecer comigo? Por que me tornei tão resmungona e chata? Por que me deixei ir? Tanto por dentro como por fora. Eu costumava ser diferente. E o mundo à minha volta era mais brilhante, mais feliz, mais simples. Sem obter uma resposta de fora, ela acomodou-se melhor na sua cadeira.
Fechou os olhos e perdeu-se em pensamentos. Então, em poucos meses, ela faria 32 anos. Muito. Sim. Bastante. Como dizem. Uma boa razão para fazer um balanço das coisas. O que Thalia Thompson representava? Apesar da desagradável autoinspeção de hoje, ela era uma jovem de aparência bastante agradável. Porque tudo que notara de errado podia ser corrigido. Ela não era pouco inteligente. Tinha um bom sentido de humor e uma autoironia saudável. E, segundo muitos, incluindo aqueles com conhecimento em tais assuntos, ela era uma médica competente e talentosa. Corria o boato de que ela até tinha chance de se tornar a vice-chefe do departamento terapêutico no próximo ano. Dado o status do hospital e o tamanho do departamento. Isso era uma grande conquista para uma especialista tão jovem. Ela tinha muitos amigos. Verdadeiros. Testados pelo tempo. E até uma amiga do peito. Testada não só pelo tempo, mas também por atos. Fiona estivera lá quando as coisas estavam difíceis. Não apenas para Thalia, mas para si mesma também. E, finalmente, até recentemente, Thalia poderia ter se considerado bem-sucedida na sua vida familiar. Ela parou nesse pensamento. Curiosamente, a palavra bem-sucedida veio à mente. Tão oficial. Informal. Em vez de feliz. Sim. Ela podia não estar no seu melhor. Estar insatisfeita com o tempo. O seu peso. O ministro da Saúde. Os altos preços dos alimentos e quem sabe mais o quê. Mas na sua vida havia a coisa mais importante, ela era feliz com o seu marido. Porque não conseguia dizer isso. Nem mesmo a si mesma. Sentada sozinha na sala de serviço? Talvez porque não estivesse feliz. Thalia pressionou as palmas das mãos contra os lábios. Assustada. Bem. Aí estava. A verdade que ela andava a evitar. Mas era um disparate. Ela e George estavam juntos há 5 anos. Com discussões e brigas. Mas quem não as tinha? A sua amiga Fiona tinha terminado com o marido pelo menos 5 vezes. Até mesmo pedindo divórcio uma vez. E ainda assim eles estavam juntos. Prestes a celebrar uma década de lutas partilhadas. George, o marido de Thalia, era uma pessoa maravilhosa. George era impecavelmente honesto. Com princípios. Atencioso e um profissional excepcional e muito valorizado em todos os sentidos. Ele era meticuloso. Confiável. Educado e pontual. Incrivelmente pontual. Enquanto Thalia repetia a última palavra para si mesma. Ela estremeceu. Parecia mais uma referência de trabalho do que a descrição de um parceiro amado. Ela sentiu-se tentada a acrescentar, ele goza do respeito merecido da sua esposa. Tudo parecia estranho e tolo. Porque nenhuma das qualidades que ela associava a George se relacionava com felicidade ou amor. Bem. Claro. George nunca fora um brincalhão despreocupado. Espalhando pertences pela casa ou dinheiro ao vento. Ele era sério. Um traço definidor do seu caráter. Abordando tudo. Desde o trabalho da sua vida até a decoração da árvore de Natal. Com a mesma gravidade. O seu cortejo a Thalia foi igualmente sério e completo. Thalia. Ele explicou 1 ano depois de começarem a namorar. Não sou um rapaz. O meu caráter está longe de ser doce. Mas amo-te profundamente e farei tudo para te fazer feliz. Queres ser minha esposa? Inesperadamente. Ele acrescentou, se eu fosse a ti. Não casaria comigo. Foi talvez a primeira piada que ela lhe ouviu dizer. E deixou-a espantada.
mas inabalável no seu amor por ele. Durante 4 anos e meio, Thalia foi feliz com George. Embora sua vida não tivesse ramos de flores diários, canções dedicadas ou viagens ao oceano, ela sentia-se contente. Eles partilhavam o amor pelos mesmos filmes, aromas e dias da semana. E ambos não gostavam de tomates, fumo de tabaco e do vizinho. As suas rotinas estavam sincronizadas. Desde acordar de manhã até bocejar juntos à noite. Thalia podia comprar-lhe roupas sem que ele as provasse. E ele escolhia sempre as frutas mais maduras que ela adorava. Ele brincava com ela sobre os seus esforços para perder peso. E ela ria-se da sua subscrição de uma revista de caça. No entanto, uma sombra gradualmente se insinuou na vida deles. Nos últimos 2 meses, George tinha mudado, tornando-se retraído e sombrio. Ele perdeu peso. As suas roupas ficavam largas e ele usava camisas de manga comprida mesmo em casa, como se estivesse constantemente com frio. George, o que se passa? Perguntou Thalia. Não te sentes bem? Vamos fazer uns exames. Não gosto da tua aparência. Para com isso. Ele respondeu bruscamente. Estou apenas sob muito estresse no trabalho. Estamos a finalizar projetos enormes e, como de costume, problemas de última hora estão a acumular-se. Tudo está a desmoronar-se. E eu também. Apenas tem paciência comigo. Tudo se vai resolver e seremos bem pagos. Vou terminar o projeto, receber o dinheiro e iremos para algum lugar ensolarado com palmeiras e areia. Como sempre sonhaste. Thalia tentou iniciar uma conversa franca. George, não achas que algo está errado conosco? Talvez seja a hora de pensar em ter um filho. Estamos casados há 4 anos e tu sempre quiseste uma filha. Talvez seja a hora. Thalia, este não é o melhor momento para isso. Respondeu ele. Desculpa. Mas não consigo pensar nisso agora. Ele parecia forçar as palavras, como se relutante em dizê-las. Então não tens tempo para um filho ou para mim? Perguntou Thalia, confusa. Não sei. Não tenho a certeza. Murmurou George. Thalia ficou genuinamente assustada por ele, por si mesma e pelo futuro deles. Ela recuou, pensando que talvez ele estivesse apenas de mau humor e ela estivesse a aumentar o seu estresse. George, que nunca a deixará sozinha por mais de um dia, começou a fazer viagens de 2 ou 3 dias. Ele regressava dessas viagens exausto e abatido, com olheiras escuras sob os olhos. George, o que se está a passar? Exigiu Thalia, encurralando-o. Sabes, Thalia, estive a pensar. Parece que talvez precisemos de nos separar, disse George, evitando seu olhar. Separar? Ofegou Thalia. Estás a falar a sério? Sim. Não. Não sei. Desculpa, disse ele, batendo a porta ao sair. Mais tarde, ele voltou com flores, pedindo desculpa e abraçando-a. Ele explicou que era um idiota, exausto e sobrecarregado, mas que ainda a amava profundamente. Thalia queria acreditar nele, mas uma sombra sinistra pairava sobre eles. Thalia decidiu que a raiz da sua infelicidade atual residia em George e na crescente escuridão da sua vida em conjunto. O reconhecimento foi doloroso, mas ela sabia que algo tinha de mudar. Os pensamentos de Thalia foram interrompidos quando ela notou a escuridão do lado de fora da janela da sala de serviço, com gotas de chuva a escorrer pelo vidro. O inverno fora adiado.
Afinal, posso servir um chá antes que arrefeça completamente. Pensou ela. E depois gelou. Com o sexto sentido de uma médica de plantão experiente, Thalia detetou infalivelmente uma mudança na atmosfera da sala. Era como se o ar tivesse de repente engrossado. Ela abriu ligeiramente os olhos e endireitou-se na cadeira. Tal como ela pensara. A sua intuição não a tinha enganado. Alguém estava a correr pelo corredor. O que poderia ter acontecido? Ela reviu rapidamente os pacientes graves e moderadamente graves na enfermaria. Vários casos crônicos de asma. 3 intoxicações agudas. Um par de úlceras. Não deveria haver problemas com eles. Nesse momento, uma enfermeira júnior irrompeu pela sala de serviço. A jovem, já despenteada pela sua constante agitação, parecia agora uma passageira que perderá o seu comboio e correrá atrás dele por algumas estações. O seu cabelo estava em pé. O rosto corado. Uma máscara pendia de uma orelha. No geral, ela parecia que o hospital estava prestes a ser evacuado com urgência para outro planeta. E ela acabará de ser informada. O que aconteceu? Thalia assumiu uma postura severa e autoritária, tentando acalmar a enfermeira imediatamente. Por que estão a correr pela enfermaria? Há um telefone no posto de enfermagem. E que aparência é essa? Doutora Thompson, disse a enfermeira, respirando pesadamente. O seu marido está na sala de emergência. Ele sofreu um acidente. Está todo coberto de sangue. E é horrível olhar para ele. Thalia saltou de pé. Cambaleou e quase caiu no chão. Uma onda de náusea invadiu-a. A cabeça girou e a boca ficou instantaneamente seca. Oh meu Deus! George! Como é que isto pôde acontecer? Ele não está tão mal. Já o pensaram e ele até ligou ao telefone. Continuou a enfermeira. Mas a menina? A filha. Ela está em péssimo estado. A perna dela está partida e ela está toda machucada e arranhada. Ouvi-os a chamar a equipa de reanimação para enviar uma brigada. Oh! Doutora Thompson. Thalia olhou para a enfermeira, que estava claramente angustiada. Filha. Que filha? A filha dele. A menina estava com ele. Com um homem. Ele disse que era a filha dele. Ele não parava de repetir filha. Filha. E o homem é o seu marido. Thompson. Tenho a certeza. Vi o nome dele na ficha de admissão e o médico de serviço da emergência disse-o em voz alta. E eu conheço o rosto do seu marido. Já o vi várias vezes. Lembra-se quando ele a foi buscar ao trabalho? Até nos apresentou. Thalia lembrou-se instantaneamente do incidente. A rapariga tinha de facto se enrolado nos seus pés quando ela saía do hospital e sorrira tão abertamente que Thalia não teve outra escolha senão apresentá-los. George tinha acenado educadamente e provavelmente se esquecido da enfermeira ansiosa em 5 minutos. Mas a apresentação tinha claramente deixado uma impressão duradoura em Mabel. No dia seguinte, ela cumprimentou Thalia com um sorriso rasgado e as palavras, Doutora Thompson. O seu marido é tão bonito e um homem de verdade. Ele é tão bem cuidado. Sério e digno. Enquanto isso, Thalia amarrava o cabelo num rabo de cavalo na nuca e corria pelas enfermarias como uma estudante. Ninguém diria que era uma médica. E não uma das enfermeiras. Ao verem Thalia, o clube de discussão das enfermeiras dispersou-se com rostos extremamente ocupados e preocupados. Enquanto Mabel, de rosto vermelho, ficou paralisada no lugar. Thalia teve de a lembrar dos deveres de uma enfermeira no departamento terapêutico e aconselhá-la a manter a boca fechada.
E agora ela dizia que George estava lá embaixo, no departamento de admissões, coberto de sangue. No entanto, as palavras da rapariga deviam ser levadas com uma pitada de sal. Ou até menos. Mas ela conhecia George de vista e era improvável que o tivesse confundido. E depois? Ela diz que viu o nome dele nos documentos. Claro que o seu apelido estava longe de ser raro. E todo tipo de coincidências acontecem no mundo. Mas isto parecia demasiado para uma só vez. A coisa mais absurda. No entanto, era a conversa sobre uma filha que estava com ele. Isso era definitivamente um disparate. Tudo isto passou pela mente de Thalia enquanto ela corria pelos corredores intermináveis e escadarias do grande hospital, onde não só visitantes casuais e pacientes, mas também o próprio pessoal médico que ali trabalhava há anos se perdia. A distância do departamento de terapia ao departamento de admissões era, de facto, considerável e indireta. E durante o trajeto, uma multidão de pensamentos passou pela mente de Thalia. Um deles fê-la parar abruptamente, ofegar de susto e agarrar-se ao parapeito da janela convenientemente localizado, sentindo-se tonta novamente. E se fosse mesmo George? O seu marido George? E ele estivesse com a filha dele? Afinal, eles não tinham uma filha. Mas isso não significava que ele não pudesse ter uma. Thalia recuperou o fôlego e continuou a correr. Na grande e iluminada sala de recepção do hospital, uma figura masculina estava sentada imóvel num banco junto à parede. O homem olhava atentamente para um ponto e parecia completamente alheado. O coração de Thalia afundou-se. O homem sentado no banco do hospital era o George. Era o seu cabelo escuro, ligeiramente recuado nas têmporas, o seu nariz proeminente com uma ligeira protuberância e o seu queixo com uma covinha notável. Bem, tudo o que restava era aproximar-se dele e perguntar com que filha ele tinha chegado. Thalia aproximou-se cautelosamente do homem, que continuava a olhar imóvel no sofá, assemelhando-se a uma estátua. E só quando havia literalmente um par de passos entre eles é que Thalia suspirou de alívio e quase riu. Não era o George. Ela tinha certeza. Nunca tinha visto o homem sentado à sua frente na vida. Mas, caramba! Como ele se parecia com o George. Era notável. Não admira que aquela tola da Mabel o tivesse confundido com o marido de Thalia. Até ela mesma, por alguns segundos, pensou que era o George. A semelhança era impressionante, traços faciais semelhantes. O mesmo cabelo. Olhos da mesma cor castanhos com um ligeiro brilho esverdeado e até a forma das sobrancelhas. A única diferença significativa estava nas suas expressões. Mesmo agora, no que claramente não era o momento mais fácil ou feliz da sua vida. Os cantos da boca do estranho estavam ligeiramente levantados, como se ele estivesse a sorrir com esperança e fé em tempos melhores. Os lábios de George, por outro lado, tinham estado ultimamente firmemente cerrados, sem vestígio de um sorriso. E os seus olhos eram diferentes. O olhar do estranho era caloroso, enquanto o de George podia por vezes perfurar como um saca-rolhas. Talvez fosse por isso que o homem na sala de recepção parecia uma pessoa gentil e sincera, possuindo qualidades das quais ela sentirá falta no seu amado ultimamente. Mas a semelhança física ainda era espantosa. Thalia olhou para o homem com interesse mais uma vez. O que a enfermeira estava a dizer sobre o apelido dele? Que ele também era Thompson. Uma coincidência bastante interessante. Desculpe. Dirigiu-se ela ao homem. O seu apelido é mesmo Thompson? As suas palavras tiveram um efeito invulgar. Talvez fosse simplesmente uma reação a uma voz humana. A presença de alguém por perto.
O homem soluçou. Inclinou-se para a frente. Agarrou a mão de Thalia e, enterrando o rosto na manga dela, começou a chorar alto e violentamente. Completamente perdida. Thalia ficou ao lado do homem a chorar, olhando para ele assustada. Finalmente, os sons suavizaram-se. Ele parou de tremer e soltou gentilmente a mão de Thalia, que ele apertara com força durante o seu desabafo de desespero. Finalmente, ele fungou uma última vez, limpando o rosto com um lenço, e deu um sorriso lamentável e embaraçado. Mais uma vez, Thalia ficou impressionada com o quão gentil e aberto era o seu rosto. Apesar dos olhos vermelhos, do nariz inchado e dos lábios trêmulos. Por favor, perdoe-me. Desculpe. Ele murmurou, sentando-se ao lado de Thalia. Eu não devia ter feito isto e não queria. É que levaram a Camila. E ninguém diz nada. E eu estive à espera e à espera. Camila é. Incitou Thalia. A minha filha. Ele acenou rapidamente. Não consigo imaginar como isto aconteceu. Simplesmente não consigo entender. E não havia ninguém por perto. A rua estava vazia. De onde ele veio? E a tal velocidade? Como é que isto pôde acontecer? O que vai acontecer agora? Foram atropelados por um carro? Deduziu Thalia dos seus pensamentos desconexos. Sim. Ele acenou novamente. Eu fui apenas atirado para o lado. Mas a Camila. A sua voz falhou. E tudo que saiu foi um chiado doloroso. Thalia levantou-se e caminhou até ao telefone interno na secretária da recepção. Olá. Jeffrey. Thalia interrompeu decisivamente as piadas do médico. Vocês levaram uma menina da sala de emergência há cerca de 20 minutos. Depois de um acidente de carro. Sim. Levamos. Confirmou Jeffrey. Mas ela não é uma menina pequena. É uma criança bastante crescida. 17 anos. Então é bastante adulta. E eu a pensar numa menina com laços no cabelo. Pensou Thalia. E este homem é obviamente mais velho que o George. Embora o George tenha parecido desgastado ultimamente e pareça ter envelhecido visivelmente. Então, como está ela? A rapariga? Perguntou Thalia, sentindo uma estranha ansiedade. Embora parecesse que não era da sua conta preocupar-se com completos estranhos. O médico não se pode dar ao luxo de se envolver emocionalmente com cada paciente. Senão simplesmente não teria a força ou a resiliência emocional. No entanto, neste caso, ela queria aliviar o fardo de preocupação do homem. Bem, como posso dizer? Respondeu Jeffrey. Não há nada muito grave. Suspeitamos de rupturas de órgãos internos. E ela esteve inconsciente por um tempo. Mas agora ela está estável. Está consciente. Embora os seus olhos estejam um pouco desfocados. Mas isso passará. Ela está a responder às perguntas de forma coerente e continua a pedir água. Quanto a ferimentos menores, ela tem hematomas graves. Ficará conosco por um bocado e depois irá para a ala de traumatologia. Ei! Por que estás tão preocupada? Conhecê-la? Oh! Não! Jeffrey! Somos completos estranhos. Há muitos Thompsons no mundo. Sorriu Thalia. Está bem. Jeffrey. Tem um turno tranquilo. Adeus. Ela desligou o telefone e virou-se para o homem. Ele estivera a olhar para suas costas o tempo todo. Como se ela contivesse todas as suas esperanças.
Ela sentiu uma pontada de culpa por ter estado a conversar com Jeffrey ao telefone em vez de tranquilizar imediatamente o homem. Está tudo bem. Não se preocupe. Sorriu ela, aproximando-se dele novamente. A sua filha está consciente. O estado dela é estável. E amanhã será transferida para a ala de traumatologia. Deve vir amanhã. Falar com o médico dela. Mas por hoje é melhor ir para casa. Descansar e acalmar-se. Muito obrigado. Não sei como agradecer-lhe. Exclamou ele. Oh. Não é nada. Sorriu Thalia. Além disso, de certa forma, somos quase parentes. Bem, não diretamente. Claro. Explicou ela apressadamente. Apenas partilhamos o mesmo apelido. Thompson. Mas a parte mais surpreendente é que você se parece muito com o meu marido. George. Na verdade, são quase idênticos. É por isso que estou aqui. Uma enfermeira entrou a correr no meu quarto, a gritar que o meu marido tinha sido trazido para a sala de emergência. E ainda por cima com uma filha. Consegue imaginar o meu choque depois de tantas coincidências? Thalia riu-se. Mas parou quando viu o homem a olhá-la de forma intensa e séria. Diga-me. Qual é o nome dele? Perguntou ele. Do seu marido. Por acaso chama-se George? Tem 32 anos. É engenheiro. E tem um sinal mesmo aqui? O homem apontou para o cotovelo. Agora foi a vez de Thalia se sentar no banco. As suas pernas de repente parecendo gelatina. Parece que é tudo verdade. O homem sentou-se cautelosamente ao lado dela. Sabe? Cara doutora. Parece que isto não é uma coincidência. O seu marido e eu. Bem. Somos irmãos. Meios irmãos. Acredito. Embora não tenha certeza. Confundo-me sempre com os termos de família. Partilhamos o mesmo pai. E permita-me que me apresente. Sou Ryan Thompson. Sou quase 7 anos mais velho que o George. Thalia olhou para o homem em choque. Se não fosse pelo pensamento tardio de que estava no trabalho, num turno de 24 horas, com uma enfermaria inteira sob os seus cuidados, ela poderia ter ficado ali sentada por muito tempo, tentando recuperar a compostura. Mas a ideia dos seus deveres abandonados forçou-a a recompor-se. Ela levantou-se energicamente. Ajeitou o seu uniforme branco e sentiu como se, durante toda aquela correria, preocupação e choque, tivesse até perdido um pouco de peso. Honestamente, não sei o que dizer. Preciso de pensar. De me acalmar. O importante é voltar ao trabalho. Você? Eu? Virei cá amanhã. Claro. Sorriu Ryan. E? Novamente. Ela ficou impressionada com o quão gentil e aberto era o seu rosto. Se quiser. Estou disposto a contar-lhe tudo o que sei. E talvez possa ajudar-me novamente. Cara doutora. Mas de uma maneira diferente. Acrescentou ele misteriosamente. Thalia já não teve tempo para descobrir o que ele queria dizer. Ela acenou com a cabeça. Entregou-lhe um pedaço de papel com o seu número de telefone rabiscado à pressa e correu para o corredor. Durante o resto do seu turno, ela não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido na sala de emergência. O homem que afirmava ser irmão de George, e em quem ela não tinha razão para duvidar, estava diante dos seus olhos. No entanto, Thalia não sabia quase nada sobre o passado de George. Ele não gostava de discutir a sua infância e juventude, dizendo em tom de brincadeira que nascera velho.
A sua mãe falecera 2 anos antes de ele conhecer Thalia. E ele afirmava não se lembrar do pai, dizendo que ele os deixará quando George tinha cerca de 5 anos. Não se lembra de nada? Perguntava Thalia. Ela acreditava que se lembrava de si mesma quase desde a infância e ficava furiosa quando seus pais se riam dela e inventavam histórias sobre a sua primeira infância. Não me lembro de nada sobre ele. E Thalia? Vamos deixar o assunto. É inútil. Pai. Este homem nunca significou nada para mim. E não significa nada agora. Francamente. Nem sei se ele está vivo. Fim de discussão. O rosto dele contorcia-se, como se a própria palavra pai lhe causasse dor física. Thalia habituara-se a ver George como um homem sem passado. Mesmo no casamento deles. Contra o seu grande contingente de parentes e amigos da família. Ele convidou apenas os seus 3 colegas de turma. Thalia. Provavelmente não sou uma pessoa excelente. É por isso que estou sozinho. Mas agora tenho Tia. Então devo tornar-me melhor. Certo. George brincava sem grande convicção. E agora? Ela conhece um homem que afirma ser irmão de George. Incrível. Claro que ela se encontraria com este homem. E talvez depois deste encontro, começasse a entender melhor o George. E talvez ela pudesse fazer algo para salvar a relação deles. Porque ela amava o George. Ela percebeu isto clara e distintamente quando, ao ouvir que ele estava ferido e internado na sala de emergência, foi dominada por uma terrível saudade e medo. Medo de o perder. Ryan Thompson ligou-lhe de manhã. E eles combinaram encontrar-se numa pequena e acolhedora pizzaria perto do hospital. Depois de passar o turno e trocar de roupa, Thalia correu para o local combinado, ardendo de impaciência e curiosidade. Ao entrar apressadamente na pizzaria, Thalia avistou imediatamente Ryan Thompson. Ao vê-la, ele levantou-se, acenou olá e sorriu alegremente outra vez. Ela ficou impressionada com a sua incrível semelhança com o marido. Apenas o seu rosto era mais gentil. E ele parece ser uma boa pessoa no geral. Pensou Thalia com confiança, enquanto observava uma enorme pizza fumegante, com o queijo ainda a borbulhar ligeiramente, ser colocada à sua frente a um sinal de Ryan. Então, conte-me a história toda. Mas tenha em mente que ainda não acredito inteiramente em si, disse Thalia com um sorriso encorajador. Bem, eu também ainda não acredito inteiramente em mim. Sorriu o homem em resposta. Sabe, Thalia, eu já tinha desistido desta história. Aceitei-a. Recuei. Decidi que já tinha feito tentativas suficientes para consertar as coisas, para me aproximar do George. Mas talvez agora, com a sua ajuda, o George entenda. Era claro que o homem pronunciava o nome do irmão com grande cautela, como se estivesse a habituar-se ao som. Você tentou? Perguntou Thalia, espantada. Sabe, Ryan, eu não sei de nada. Absolutamente nada. Até a noite passada. Nem sequer suspeitava da sua existência. O George nunca falou da sua família. E habituamo-nos a pensar nele como uma pessoa solitária que achava doloroso lembrar-se do seu passado. Talvez, em muitos aspectos, isso seja verdade. Thalia. O homem ficou subitamente em silêncio, como se ponderasse as suas próximas palavras. E estou a duvidar agora se tenho o direito de lhe contar tudo. Tem sim. Tem sim. Assegurou-lhe Thalia. Sabe, Ryan, não gosto destes mistérios secretos.
Ultimamente, tem havido demasiada incerteza à minha volta. E não quero que isso me custe o meu casamento com o George. Talvez se eu souber do passado dele, consiga entender o que fazer no presente. O que acha? Talvez, disse Ryan, pensativo. Sabe, isto será mais uma história sobre o nosso pai e eu do que sobre o George. Fernando Thompson era um jovem bonito, bastante talentoso e despreocupado. Um típico descendente de uma família abastada e próspera. Ele era filho único para os seus pais. Então, naturalmente, recebeu todo o amor e cuidado deles. Como resultado, cresceu bastante mimado. No entanto, apesar da indulgência da sua família, conseguiu formar um sentido decente do que é certo e errado e nunca se sentiu com direito a tudo à sua volta. Ele formou-se numa escola com foco em física e matemática e inscreveu-se numa universidade técnica, vivendo a vida despreocupada de estudante, pontuada por épocas de exames. Sendo abastado, não tinha de se preocupar com trabalhos a tempo parcial, alojamento ou comprar um carro. No entanto, a sua colega de turma, chamada Camila, lutava constantemente com esses problemas. Ela veio de algum lugar distante. Fernando nem conhecia o lugar. Ela era uma morena atraente que fez Fernando estudar o mapa mais de perto. Sendo um jovem confiante e bonito, a estrela da turma, ele naturalmente chamou a sua atenção. Como aconteceu? Nenhum deles entendeu completamente. No 5º ano, sentiam-se adultos e independentes, acreditando que ninguém lhes podia dizer como viver. Mas uma festa de estudantes que se transformou numa noite partilhada, seguida de suspeitas, medo, espera ansiosa e, finalmente, a certeza da gravidez de Camila. Aconteceu demasiado cedo para eles. Apesar da sua maturidade percebida, eles entraram em pânico. Disseram coisas ofensivas um ao outro e seguiram caminhos separados. Fernando foi o primeiro a recuperar o bom senso. Camila, estou pronto para assumir a responsabilidade por ti e pelo nosso filho. Vamos casar, sugeriu ele. Vai-te embora e nunca mais me apareças à frente, respondeu a rapariga amargamente. E o filho? Perguntou Fernando. Não haverá filho, disse ela, deixando a universidade e regressando a casa. Um par de anos mais tarde, Fernando soube que Camila tinha dado à luz um menino. O seu filho, Ryan, era eu. Ele tentou consertar as suas vidas desfeitas, mas eram demasiado diferentes e acidentais um para o outro para terem sucesso. Com a ajuda dos pais, Fernando conseguiu um apartamento para Camila, para que ela pudesse regressar à cidade e permitir que ele estivesse mais perto do filho. Ryan cresceu, não se importando que o pai não vivesse com eles, mas visitava-os com frequência. Com o passar dos anos, Camila amoleceu e parou de culpar Fernando pela sua vida arruinada. Pelo menos à frente de Ryan. Então, Fernando apaixonou-se profundamente por Magnólia. E casaram-se em meio ano. Tiveram um filho, George. E tudo parecia perfeito. Até que a vida lembrou a Fernando uma verdade simples: não se pode construir nada sobre o engano. Sendo naturalmente tímido, Fernando estava aterrorizado para contar a Magnólia sobre o seu outro filho e conciliou as duas famílias durante anos, com a intenção de confessar, mas recuando sempre no último momento. Magnólia descobriu a verdade por si mesma e não o perdoou. Fernando foi amaldiçoado. Mas enquanto Camila acabou por o entender, Magnólia não conseguiu. Ela expulsou-o
Divorciou-se dele e criou George para acreditar que o pai era um mentiroso desprezível. Esta educação deu frutos. Mas juntamente com o pai, George passou a ressentir-se do irmão, que nunca sequer vira. Afinal, fora este outro filho que, em última análise, lhe tirara o pai. Pelo menos é o que eu acho que ele acreditava. Disse Ryan com um sorriso triste, terminando a sua história. Pessoalmente, não tenho culpa de nada disto. Tentei encontrar-me com o George várias vezes. Mas bem, não vou repetir as palavras que ele usou para me recusar. Mas isso não é relevante. Thalia. O que importa é que está aqui. E talvez possa ajudar-nos. Isto não está certo. Não devia ser assim. O pai morreu há 3 anos. Tendo vivido o que ele considerava uma vida tola. E ele queria desesperadamente que eu fizesse as pazes com o George. Ele disse algo interessante antes de falecer. Uma frase que nunca esquecerei. Ele disse que eu devia tentar juntar algo que valesse a pena a partir dos cacos que ele tinha estilhaçado. Dizendo isto, Ryan sorriu amargamente. Ao regressar à casa, Thalia, silenciosa e pensativa, continuava a repassar na sua mente a conversa com Ryan Thompson. Ou melhor, a sua história sobre a família de George. Embora, que família poderia ser se o próprio George nunca considerou Ryan como seu parente e, como se veio a saber, recusou teimosamente as tentativas do seu meio-irmão para consertar a relação. Como é viver sabendo que se tem parentes próximos? Alguém ligado por sangue e muito semelhante a si. E ainda assim estar completamente sozinho? Não. Claro. George não está completamente sozinho no mundo. Ele tem Thalia. Mas isso é diferente. A mulher tentou imaginar como seria se os seus pais, o seu irmão mais novo Dan, que lhe causará tantos problemas na infância, e a sua amada avó, de repente desaparecessem da sua vida. É impossível viver sem família. Claro. A situação dela e a de George eram inteiramente diferentes. Ela cresceu numa família completa, enquanto ele só teve a mãe. Foi assim que a vida se desenrolou. Mas agora ele tem a oportunidade de consertar, se não tudo, pelo menos uma parte, e de sentir a presença de uma pessoa verdadeiramente próxima ao seu lado. É um sentimento incomparável. Talvez seja precisamente disto que George precisa para sair do seu estado sombrio. Parar de franzir a testa e finalmente sorrir. George. Precisamos de falar a sério. Thalia decidiu ir direta ao assunto, sem adiar a conversa. Encontrei o teu irmão. Bem, não exatamente encontrei. Ele apareceu completamente por acaso. Consegues imaginar? Thalia parou e ficou em silêncio. Porque o olhar que George lhe lançou era demasiado pesado e sombrio. Mesmo para ele. Peço-te, disse ele, com a voz tensa. Por favor, nunca mais me fales desta pessoa. Mas por quê? Exclamou Thalia. Ouve? George. Eu encontrei o mesmo por acaso. Mas talvez seja o destino. Caramba! Só falei com ele brevemente. Mas mesmo nesses poucos minutos, pude perceber que ele é uma pessoa excelente e quer genuinamente que vocês se reconciliem. Eu não discuti com ele, disse George calmamente. Mas a tensão permanecia em cada palavra. Não discuti e não tenciono reconciliar-me. E não quero comunicar com ele. Não preciso de nada desta pessoa. Ele não significa nada para mim. Não o quero ver mais tarde nem nunca. Por menos tempo que me reste. As palavras de George
que lhe escaparam sem querer. Pareceram pairar no ar. Sentia-se como se fossem quase visíveis, pairando entre eles, pesadas e ameaçando cair com um estrondo ensurdecedor. Thalia respirou fundo e disse: "O que queres dizer com por menos tempo que te reste? O que significa isso? O que se passa contigo? Diz-me a verdade. Peço-te." George olhou para sua esposa com medo. O seu rosto mostrava claramente o desejo de retirar as palavras que lhe tinham escapado. E havia também um olhar de exaustão e confusão absolutas. Ele não conseguiu aguentar mais. Como se a armadura que o tinha constrangido durante semanas e meses tivesse finalmente rachado. George deixou-se cair pesadamente no sofá e acenou com a mão. "Está bem. Vais descobrir de qualquer maneira. És médica. Como posso esconder-te isto? E está a ficar cada vez mais difícil de esconder a cada dia que passa." Disse George amargamente e pegou na mão dela. Minutos depois, Thalia estava sentada com um ar de choque e incredulidade. Os olhos arregalados e a respiração ofegante. O seu primeiro pensamento foi ir à ordem dos médicos e pedir que anulassem o seu diploma de medicina, pois fora emitido a uma completa idiota que não merecia ser chamada de médica. Como é que ela não viu tudo? A perda de peso repentina. Os arrepios. A fadiga. Os hematomas que ele escondia debaixo das mangas. O que mais precisava de acontecer para ela notar que a pessoa que amava estava gravemente doente? "É por isso que reagiste de forma tão estranha às minhas palavras sobre ter um filho?" perguntou ela, recuperando alguma compostura. "E aqueles pensamentos repentinos sobre o divórcio? George? Era a tua maneira de te livrares de mim antes que fosse tarde demais? Achas que vou gostar de te ver sentada ao meu lado quando eu estiver completamente acamado?" George esforçou-se para encontrar as palavras certas. "Afinal, ninguém sabe quanto tempo isto vai durar. Dizem que podem ser meses, talvez até anos. Mas o fim é inevitável. E cada dia só vai piorar e ser mais difícil para todos. Por que deveria eu ver-te desperdiçar a tua vida? Querido, talvez me deixes decidir como passar a minha própria vida. Sabes, George, eu sempre soube que não eras a pessoa mais alegre do mundo. Mas nunca percebi que eras um egoísta tão egocêntrico. 30 anos nesta terra na tua orgulhosa solidão. E decidiste sair da mesma maneira. Oh? Não. Meu caro. Absolutamente não. Por favor. Dá-me todos os teus papéis. As conclusões. Os resultados dos exames. Tudo o que tens. Pediu ela a George, tentando não mostrar o seu choque. Depois, sentou-se sozinha na cozinha com uma pilha grossa de papéis e exames, olhando para eles através das lágrimas. Finalmente, limpou-as com raiva. Secou as bochechas molhadas. Leu o formulário seguinte e gelou novamente em desespero. George fora diagnosticado com uma doença do sangue há 3 meses. Infelizmente, era bastante tarde, quando eram necessários métodos de tratamento mais radicais. E a cada dia que passava, apesar do tratamento, tornava-se cada vez mais difícil para ele esconder de Thalia o seu estado de saúde a piorar, enquanto viajava para outra cidade para o tratamento. Então era disso que se tratavam estas viagens de negócios. Pensou Thalia amargamente, enquanto descava o número do médico de George. Em breve, ela soube o que os documentos médicos não lhe podiam dizer. George precisava urgentemente de um transplante de medula óssea. Mas não conseguiam encontrar um dador compatível. E, no geral, suspirou o colega da doutora Thompson ao telefone. Sabe como é com as doações?
especialmente de medula óssea. As pessoas são extremamente relutantes em apresentar-se. Todos têm medo. Pensam que é muito perigoso e doloroso. Tente convencer alguém do contrário. E dos que se apresentam, rejeitamos mais de metade por serem incompatíveis. Temos muito pouco do material necessário. Mas mesmo do que temos, nada é compatível com o seu marido. Incompatibilidade total. E não temos muito tempo. Por isso, lamento. Sim. Eu entendo. Disse Thalia, recuperando a compostura. Ouçam. Ivan. Os melhores dadores de células estaminais são os parentes. Certo. Sim. Claro. Pessoas com uma ligação familiar têm alta histocompatibilidade. Na maioria dos casos, os parentes são a melhor opção para o transplante. Mas o George não tem parentes próximos. Pelo que sei. Pelo menos foi o que ele disse. Bem, veremos isso. Respondeu Thalia. Obrigada. Ligo mais tarde. Ryan. Desculpa. Mas precisamos de nos encontrar urgentemente. Já. Podemos encontrar-nos no mesmo sítio. Se for conveniente para ti. Disse ela rapidamente ao telefone. Claro. Devo pedir a mesma pizza? Ouviu ela em resposta. Uma voz calma com um sorriso audível. E, apesar da tragédia da situação, do horror do que aprenderá e vira, ela não pôde deixar de sorrir de volta. E, por alguma razão, sentiu-se tranquilizada. De repente, sentiu-se confiante de que tudo ficaria bem. Ryan não hesitou por um segundo. Thalia. Estou pronto. Não sei se sou compatível. Mas estou praticamente saudável. Pelo menos mais saudável do que muitos da minha idade. E se eu for considerado compatível? Eu. A sua voz quebrou-se. Não havia necessidade de dizer ou explicar mais nada. Thalia e Ryan sentaram-se um em frente ao outro em silêncio, esquecendo-se completamente da pizza a arrefecer na mesa entre eles. O material biológico retirado de Ryan era uma combinação perfeita para George. E, algumas semanas depois, ele foi submetido a um transplante de medula óssea. Após a operação, o paciente recuperou rapidamente. Surpreendentemente rápido. Em poucas semanas, começou a sorrir novamente, já não assustando os que o rodeavam com a sua aparência esquálida. Thalia. Querida. Ele pegou na mão da esposa e pressionou-a contra os lábios. A operação. O transplante. A terapia. Tudo isso é importante. Mas foste tu que me salvaste. Depois daquela conversa. Quando me arrancaste a verdade. De repente quis viver outra vez. Entende? Eu percebi, aqui está a minha Thalia a ralhar comigo. Chateada por eu ter decidido desistir. Mas eu amo-a. Como posso deixá-la sozinha? Ela não sobreviverá sem mim. Thalia. Devo-te a minha vida. Claro que deves. E por favor, nunca te esqueças disso. Ela acenou com a cabeça. Mas ouve. Precisamos de falar. Sabes? A tua recuperação é graças a outra pessoa. Ainda mais do que a mim. George. Ele salvou-te. E antes que comeces a agir como um velho rabugento outra vez. Por favor. Pensa. Em suma, o transplante de medula óssea salvou-te. E o único dador compatível era o Ryan Thompson, o teu meio-irmão. E deixa-me sublinhar. Antes que comeces a tua velha rotina,
Ele voluntariou-se sem pensar duas vezes, mesmo havendo algumas contraindicações para ele. Entende? Havia um risco. Mas ele insistiu. E aqui estás tu. Vivo. Quase saudável e até a começar a parecer rosado outra vez. E, surpreendentemente, não disseste uma única palavra má sobre o teu irmão. E nunca mais dirás. Certo. George? George olhou para Thalia. Acenou com a cabeça e começou a chorar silenciosamente. Quase sem lágrimas. Talvez seja assim que os homens choram quando finalmente percebem os seus erros e entendem que podem ser corrigidos. Pelo menos parcialmente. Um ano depois, Thalia e George estavam a escolher um presente para Ryan Thompson. O seu 40º aniversário aproximava-se em poucos dias. Embora ele, em tom de brincadeira, se recusasse a celebrar, alegando que tal data não deveria ser comemorada se desejasse o bem ao aniversariante. Ryan, tu és incrível. George abanou a cabeça. O teu cabelo já está a ficar grisalho. A tua filha tem 18 anos. E acreditas em contos da carochinha como uma velha. Não precisas de celebrar o teu aniversário. Mas eu vou. Será a minha primeira vez a celebrar o aniversário do meu irmão. George corou e baixou a cabeça. Ryan olhou para Thalia. Piscou-lhe o olho. Aproximou-se de George e abraçou-o. E Thalia não pôde deixar de admirar os dois homens fortes. Bonitos e másculos. Inteiramente diferentes. Mas notavelmente semelhantes. E o mais importante, irmãos. Sabes? Thalia, disse George, olhando para sua esposa com ternura. Toda esta história ensinou-me uma verdade simples. Qual? Estive ressentido e zangado toda a minha vida com o meu pai, o meu irmão, a minha mãe, até comigo mesmo. E o que ganhei com isso? No final, quase perdi tudo, a minha família, tu, a vida. E a verdade é esta: é tolice desperdiçar a vida com arrependimentos e ressentimentos. Só acabarás por ser o perdedor.